Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quarta-feira, dia 18 de outubro de 2023. E o tema que estudaremos a nossa lição será a Igreja Primitiva e as Zonas de Conforto. Atos capítulo 8, versos 1 a 4. Representa o texto que serve como base para o nosso estudo. Saulo consentia na sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto por ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres. Encerrava-os no cárcere. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Antes de podermos nos aprofundar mais no estudo de hoje, eu te convido para orar comigo. Obrigado, Pai, por tua palavra, por sabermos que nos amas. Talvez, Senhor, haja alguém que neste momento está com o coração apertado, porque busca uma bênção especial do Senhor, uma resposta tua. Eu te peço, responda hoje, Pai, para que teu nome seja glorificado através da vida dessa pessoa. Estou pedindo também, Senhor Deus, que o teu Espírito fale conosco agora, através da tua palavra, pois em nome de Jesus que oramos. Amém. O texto principal que estudamos durante essa semana, ou que serve como base para o estudo dessa semana, é o texto de Atos capítulo 1, verso 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Pois bem, o fato é que logo depois do Pentecoste, quando o Senhor Deus enviou o seu Espírito sobre a igreja, os apóstolos foram cheios do Espírito Santo do Senhor. Começaram a falar em novos idiomas e, através desse dom, as grandezas de Deus eram pregadas às pessoas, elas iam compreendendo a vontade de Deus e agora o conhecimento de Deus fazia com que elas tomassem decisões. O que aconteceu no dia do Pentecoste foi, na verdade, o inverso daquilo que aconteceu na Torre de Babel. Na Torre de Babel, o Senhor Deus espalhou as pessoas pela face da terra. No Pentecoste, haviam representantes de todas as nações ali em Jerusalém. É bem verdade que esses indivíduos eram judeus que tinham sido dispersos, israelitas tinham sido dispersos, provavelmente por causa da diáspora, e que agora vinham até Jerusalém, mas que não tinham todo o conhecimento a respeito de Deus. Eles precisavam receber o conhecimento. Como conseguiriam isso? Por um ato extraordinário da parte de Deus, através dos apóstolos, como sendo instrumentos dele. O Espírito de Deus fala através dos apóstolos e eles agora compreendem as grandezas de Deus sendo ditas por aqueles mesmos homens. E agora, conforme o evangelho é pregado, as pessoas começam a aceitar. Representantes de todas as nações que ali se encontravam são batizados, algo em torno de 3.000 pessoas num só dia. É claro que essas pessoas, elas retornam para o local de onde tinham sido enviadas e agora levam um conhecimento mais avançado a respeito de Deus, bem como da sua vontade. Mas o que mais me chama a atenção é que quando você pega uma cronologia bíblica, você vai perceber que depois do dia do Pentecostes, cerca de 20 anos mais tarde, os apóstolos ainda estavam em Jerusalém. Eles continuavam em Jerusalém. Por quê? Porque eles achavam que, na verdade, essa ideia de pregar o evangelho em todas as regiões, porque Jesus tinha dito, o Espírito virá sobre vocês, vocês serão minhas testemunhas. Em Jerusalém, Judéia, o entorno, ou a região do sul, no entorno da cidade de Jerusalém, Samaria, mais ao norte, região do norte do país. Confins da terra, aonde tiver gente. Eles entendiam até aquele momento que eles deveriam pregar aos judeus que estavam espalhados pelo mundo. Eles não estavam preocupados com os gentios. Não se preocupavam com aqueles que não eram da etnia judaica. Por isso, o Senhor Deus, percebendo que eles tinham ficado em Jerusalém, na cabeça de muitos deles, e existem alguns escritos do período da patrística, principalmente, que vão mostrar pra gente que muitos deles realmente acreditavam. Eles acreditavam que eles tinham conseguido pregar o evangelho a todo mundo já. Por quê? Porque no dia do Pentecostes, representantes de todas as nações ouviram da palavra. Então eles já pregaram para todo mundo. Jesus pode já voltar. Eles não estavam pensando no mundo todo, em cada etnia, em cada raça, tribo, língua, povo, nação. Não.
Eles estavam pensando nos judeus, os israelitas, dispersos por todas as terras. Por isso, o Senhor Deus, às vezes, ele permite que uma crise sobrevenha, para que através dessa crise o conhecimento dele mesmo venha ou consiga chegar a todas as pessoas. Depois do apedrejamento de Estevão, Saulo, que foi o responsável pela morte de Estevão, um dos 7 diáconos, começa um processo de perseguição em Jerusalém. Por causa da perseguição, muita gente foge. Nesse processo de fuga, o evangelho vai sendo levado para a Judéia, para a Galiléia, para a Samaria, para, inclusive, as regiões onde hoje se encontra o Líbano, para a região onde hoje se encontra a Síria, para diversas regiões, até o sul da Turquia. Naquele primeiro momento, o evangelho começa a chegar em todos esses lugares, que eram lugares onde tinham grandes comunidades de judeus, e então eles iam para pregar para os judeus. É bem verdade que o evangelho só vai começar a ser pregado para os gentios quando, alguns anos mais tarde, o próprio Pedro tem uma visão do céu, onde ele vê um lençol cheio de animais considerados imundos, e tinham também animais limpos no meio, mas ele se recusa a comer, mesmo que a voz do céu dissesse, mata e come. Ele disse, Senhor, eu nunca toquei em nada que é impuro ou imundo. Haviam animais puros entre os animais impuros. Por que ele se negou, inclusive, a lançar mão desses animais considerados puros para usar como alimentação? Bom, a resposta é muito simples. Havia um conhecimento rabínico na época que mencionava que um judeu poderia ser considerado impuro apenas pela associação com uma outra pessoa que não fosse da etnia judaica. Se ele estivesse apenas no mesmo ambiente que um não-judeu, ele já seria cerimonialmente impuro. Isso era chamado de contaminação por associação. Estar no mesmo ambiente que uma pessoa não-judia já tornava aquele indivíduo cerimonialmente impuro. E Deus vai dizer, não chame de puro aquilo que Deus purificou. Na sequência vem um convite para que ele seguisse até Cesareia, aonde o centurião Cornélio, junto com toda a sua família e amigos, estão esperando por ele. E o anjo do Senhor mencionou para o Pedro, Pedro, vai e prega. Ele entra na casa, prega, o Espírito de Deus vem sobre Cornélio e aqueles que ali se encontram da mesma forma que tinha vindo sobre os apóstolos no Pentecostes. Então ele vai dizer para os irmãos que foram com ele, como que a gente pode negar água para eles quando o Espírito de Deus veio sobre eles da mesma forma que veio sobre nós no Pentecostes? Pedro mal havia acabado de terminar de fazer o batismo, é a primeira experiência de não-judeus que são convertidos, quando a própria igreja de Jerusalém chama-o a prestar um relatório, um esclarecimento, que ele tinha cometido um verdadeiro crime para a igreja. Ele não poderia batizar não-judeus. E ele conta a história, e então a igreja diz assim, agora nós estamos entendendo, Deus realmente abriu uma porta para que não-judeus também se convertam. Mas o mais interessante é que, apesar disso, eles não pregam para os não-judeus. O evangelho vai ser efetivamente levado em massa para os não-judeus, vai ser alguns anos mais tarde, quando o próprio Saulo se converte e se torna o grande pregador dos não-judeus. Quando você vai olhar aqui para essa situação, você vai perceber que a perseguição que foi movida em Jerusalém foi um dos elementos que impulsionaram a igreja de Jerusalém a olhar para a Judéia, Samaria e os confins da terra. E mesmo assim tiveram dificuldade de poder olhar para aqueles que eram considerados tão maus e tão contaminados pelo pecado que eles não queriam se associar a eles. O mais interessante é que poucos anos mais tarde, a igreja vai se tornar uma igreja muito mais forte entre os gentios do que entre os judeus. O que poderia ter acontecido muito mais cedo se os apóstolos tivessem entendido que o Senhor Deus tinha uma missão para eles entre os piores dos piores, na perspectiva deles, os gentios. Não se esqueça disso quando Deus colocar pessoas no seu caminho no decorrer desse dia. Quando você encontrar pessoas que você vai olhar e vai dizer, esse não tem jeito. Essa frase é uma frase que não é dita por Deus e nem por aqueles que andam com ele. Não existem casos difíceis demais para Deus. O Senhor Deus é capaz de salvar
a absolutamente todos os que se entregam a Ele. Seja um instrumento de Deus. Não espere que momentos difíceis aconteçam para que você seja uma testemunha de Deus. Mas hoje, em tempos de paz, fale de Deus aonde Ele te colocar. Eu estudo a lição. E você?